Graça e paz, meus irmãos, graça e paz, minhas irmãs. Hoje eu estou aqui muito feliz, alegre, curtindo a Maria Vitória, curtindo a família, um momento bom, um momento novo da vida e vivendo experiências que talvez eu não imaginasse que fossem tão boas. Os desafios são grandes, né? Mas a graça e a misericórdia do Senhor, ela tem nos amparado, nos fortalecido e nos dado todo o sustento necessário para que eu pratique, digamos assim, esse ato de ser pai. Eu estou muito feliz e grato a Deus por isso. E no meio dessa felicidade toda, eu hoje resolvi fazer uma coisa diferente. Eu resolvi refletir um pouco sobre a palavra de Deus, né? E aí eu optei por sentir o desejo no coração de compartilhar um pouco com vocês isso, né? E vou ser breve, fazer a leitura de um texto que, para quem me conhece, sabe que eu digo que é um dos textos que eu mais gosto do Evangelho, né? A Bíblia é toda perfeita, mas no Evangelho específico tem um que eu gosto muito e que me toca e que me levanta e me faz querer olhar para frente, né? Então eu vou fazer uma pequena leitura e um pequeno comentário acerca do que eu entendi e tentar passar um pouco de alento talvez para alguém, para ajudar alguém que talvez esteja se sentindo desanimado, enfraquecido ou desencorajado. Nós temos estudado na escola dominical da minha igreja presbiteriana lá no Frade sobre o encorajamento. Então, em tempos tão difíceis que a gente tem vivido, pandemia e tantas outras coisas, inflação e etc., às vezes é preciso que haja um encorajamento para que nós possamos seguir em frente e lutar. Tá? Eu vou fazer a leitura do texto aqui e depois um breve comentário. O texto dele está em Romanos, capítulo 5, versículo 5. Eu lerei apenas dos versículos 1 ao 8. Diz assim a palavra do Senhor: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando ainda nós éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom, alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém, aleluia. Né? Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que estás me dando de contemplar a Tua Palavra. Obrigado por ter colocado em mim, Senhor, o desejo de estar fazendo isso aqui agora. Obrigado por tudo que o Senhor tens feito, Senhor, por mais um dia que nos deste o privilégio de contemplarmos pela Tua misericórdia. A Tua Palavra aqui está lida, Senhor. E agora eu quero fazer uma pequena meditação, uma pequena reflexão da Tua Palavra. E que não seja eu, Senhor, que seja a palavra vinda de Ti, que de alguma forma, Senhor, ela possa ajudar não só a mim, mas todos aqueles que tiverem acesso a ela. Que assim seja o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, com perdão dos meus pecados. Amém. Então, meus irmãos, essa passagem ela é muito marcante, porque, como eu disse lá no começo, como está difícil viver os dias de hoje. Como nós vivemos atribulados, perturbações,
E o povo cristão não está livre disso. Ao contrário do que muita gente pensa, o crente tem vida boa, está em paz lá. Não é assim. Pelo contrário, nós sabemos que há perseguição e que o inimigo, obviamente, fica furioso quando ele nos vê trabalhando na obra do Senhor, né? E por conta dessa fúria, ele procura a todo tempo encontrar brechas que nós deixamos às vezes e para ele fazer as suas, né? Mas Deus é bom e a todo tempo Deus nos sustenta. E aí eu quero deixar uma pergunta para vocês. Como é que está a sua fé hoje? Até que ponto você iria até o fim pela sua fé? Será que nós teríamos coragem de fazer o mesmo que Deus fez, dar seu único filho por nós? Eu confesso aos irmãos que eu não teria. E olha que eu digo isso com propriedade. A minha filha está ali, recém-nascida, e eu, sinceramente, eu não sei se eu teria a capacidade de entregar a minha filha por conta dos outros. No caso, como Deus fez, por conta de nós, pecadores. Então, Deus ele demonstra aqui seu amor, como o próprio texto diz, né? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então isso deixa muito claro o tamanho do amor de Deus por nós. E o quanto nós temos sido gratos, por esse amor que Deus deu por nós. Esse amor que Deus demonstrou por nós. O quanto nós temos vivido e praticado desse amor que Deus tem por nós. Eu acho que é pouco. Eu tenho dedicado pouco. Eu tenho feito pouco. É verdade que nós temos os nossos compromissos, os dias são corridos, né? Mas nós precisamos nos dedicar um pouco mais a Deus. Dedicar aquilo que Ele nos ensina, aquilo que Ele nos ensinou e nos ensina até os dias de hoje. E nós deixamos a desejar. Muitas vezes desanimados. Hoje está frio, eu não vou para o evangelismo. Hoje está frio, eu vou ficar em casa e não vou no culto. Ou então muitas vezes nós dizemos assim, tem atividade todos os dias, eu não tenho vida social. É triste, mas muitas vezes nós pensamos assim. Não tem vida social porque todo dia tem atividade na igreja. Ora, o lugar do cristão é na igreja. Nós temos uma semana inteira que são 144 horas, se não falha a memória, os 7 dias da semana. Ora, o que me custa eu doar 1h30, 2 horas, pelo menos uma vez na semana, para ir ao templo, adorar o Senhor, ou para meditar 10 minutos por dia? O que me custa isso? Diante do sacrifício que o Senhor fez por nós? Mas, realmente, nós não fazemos. Nós ficamos lá, nós temos as irmãs, a passagem das irmãs Marta e Maria, em que Jesus chegou, na qual uma preferiu cuidar da casa, deixar tudo um brinco, tudo a contento, tudo perfeito, tudo alinhado, de repente preparar, a Bíblia não relata, mas preparar um banquete para servir a Jesus ali e tal. Enquanto a Maria, não. Ela optou por fazer o quê? Sentar próximo a Jesus e ouvir aquilo que ele tinha para falar. E o próprio Jesus disse, ela escolheu a melhor parte, a qual não lhe será retirada. E não foi. E é assim que nós temos que ser. É assim que nós devemos agir, por mais difícil que seja. Porque se nós não fizermos assim, como seremos vencedores? Como teremos coragem para os enfrentamentos das batalhas diárias? Nós temos que buscar a força. E a força ela vem da palavra. Que a palavra é o alimento completo. Eu costumo dizer que a Bíblia ela é a constituição
do crente. Pode ter até quem discorde de mim, eu respeito, mas é o que eu penso. Porque, e por um motivo muito óbvio, se nós seguirmos o Evangelho, seguirmos a palavra de Deus e vivermos sobre os ensinamentos que ela nos traz, nós seremos mais que vencedores sempre. Não haverá inimigo, ele vai pelejar, como diz o corinho. O inimigo pelejou, mas não conseguiu. Ele tentou me derrubar, eu falei com Jeová e foi ele que caiu. E é assim que tem que ser. O inimigo vai pelejar e ele não vai tirar farinha com a gente. Ele não vai zombar da gente, ele não vai rir de nós. Porque nós estamos firmes, nós estamos amparados pela fé que nós temos. E nós praticamos essa fé todos os dias. É isso que Deus quer. Nós temos tantas passagens, tantos exemplos de fé. Eu vou citar algumas aqui, lá de Marcos 5, por exemplo, da mulher com fluxo de sangue, de 5 a 34, se não me engano, 33 agora, não me lembro, não me recordo ao certo, mas enfim, aquela mulher estava lá, ela estava 12 anos sangrando, e ela gastou tudo que ela tinha, o que ela não tinha com os médicos, ela usou de todos os recursos que ela tinha para poder tentar se livrar daquele fluxo de sangue, que, como eu disse anteriormente, durava 12 anos. E ela creu, ela sentiu no coração dela que se ela tocasse na veste de Jesus, ela seria curada. E ela se propôs a fazer isso, e ela entrou, multidão adentro, e não quis saber, porque ela estava certa de que ela seria curada se ela assim fizesse. E ela não mediu esforços. Ela foi lá no meio daquela multidão e arrasta por aqui, arrasta por ali, empurra daqui, empurra dali, e ela eis que tocou na veste de Jesus. E Jesus obviamente sentiu e falou: quem tocou em mim? E os apóstolos perguntam, mestre, no meio de uma multidão, como vão saber quem tocou em mim? Ele disse, mas tocaram, porque de mim saiu virtude. E eis que aquela mulher fez o quê? Ela se encorajou e se apresentou. E Jesus disse o quê para ela? A tua fé te salvou. Olha que coisa linda, meus irmãos. Ela não mediu esforços. Aí já está um exemplo de que nós devemos ser perseverantes, como o texto diz. Do quão importante é nós sermos perseverantes. Por pior que as coisas estejam, por mais difícil que elas se pareçam, nós precisamos lutar. Nós precisamos abandonar o desânimo, abandonar a preguiça e ir e buscar o Senhor. E quando estivermos nos sentindo enfraquecidos, buscarmos aqueles que estão fortes. Buscar os nossos líderes nas igrejas. E não ter vergonha. Porque a mulher do fluxo de sangue, ela não teve vergonha nenhuma. Ela foi lá, ela fez, ela pensou, ela sentiu no coração, e ela foi lá, pela fé que ela tinha. Ela perseverou até conseguir tocar em Jesus. E ela foi curada, porque ela acreditou, porque ela perseverou. Agora, se é o menor abalo, eu desisto, eu desanimo, aí eu não quero mais na igreja, aquela igreja não serve mais para mim. Espera aí, nós servimos a quem? Nós servimos ao Senhor. Nós não servimos à igreja. Então, se eu estou lá na igreja, eu estou pelo Senhor. Então, eu não posso fazer isso. Se eu sirvo ao Senhor, tem que servir ao Senhor. E aí eu vou brigar com o irmão, vou me desentender. Não é bom, irmãos.
Não é bom que façamos assim. Assim como aquela mulher teve a coragem de assumir que foi ela quem tocou em Jesus, talvez se fosse nós, ficaríamos com medo no dia de hoje. A gente lá no meio da multidão ia querer o milagre, queria tocar em Jesus, mas nós íamos ficar como? Com medo, não ia ter coragem de dizer, não, fui eu. Fui eu quem tocou na sua veste, Senhor. Talvez nós ficaríamos o quê? Envergonhados. Porque nos falta o quê? O encorajamento. Que a gente tem estudado recentemente lá na igreja do Frade. Segundo exemplo de perseverança lá e de fé, lá no Antigo Testamento, vamos trazer a passagem de Jonas, que quando no ventre do peixe, ele clamou ao Senhor, ele orou. Primeiro que ele já estava vivendo um milagre. Ele foi engolido por um peixe e estava vivo. E naquele desespero que talvez qualquer um de nós ficaríamos parados ou entregues, Jonas não. Porque ele cria no Senhor. E de dentro do ventre do peixe, ele levantou uma oração de clamor ao Senhor. E eis que ele foi. Ele foi liberto. Ele foi cuspido pelo peixe e vivo. Será que nós faríamos o mesmo no lugar de Jonas? Talvez muitos de nós ficaríamos murmurando. Talvez muitos de nós, ó Senhor, eu louvo o Senhor, eu estou na tua casa, e o Senhor deixou o peixe me tragar, Senhor. Talvez se fôssemos nós assim faríamos. Mas Jonas não. Jonas teve fé. Jonas orou. E a sua oração foi ouvida pelo Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Louvado seja Deus. E o que nós estamos esperando para nós não deixarmos que coisas pequenas nos desviem da atenção do nosso foco, que é Cristo? É preciso que digamos para nós mesmos, quando esses momentos difíceis acontecerem, não, eu tenho um Deus que tudo pode. Acho que no mínimo o que nós devemos pensar, irmãos, é o seguinte: se Deus me deu o fardo, é porque eu suporto. É o mínimo. Pelo menos isso. Além de, claro, clamarmos ao Senhor, sermos pacientes, como o texto diz aqui. A experiência, o texto diz aqui, ó. A perseverança produz experiência, e a experiência, esperança. Olha que coisa tremenda. Então, por que não termos esperança? Ora, irmãos, precisamos nos fortalecer. Precisamos acreditar mais. Precisamos praticar mais a nossa fé. E essa fé, ela tem que ser praticada não só com oração, mas com obra. Lá em Tiago 2,14, fala da fé sem obra. A fé sem obra é nula. É muito bom eu ficar no canto do meu quarto lá, maravilhoso, de joelhos dobrados, orando, clamando ao Senhor. É maravilhoso. Mas eu preciso mais. Porque a palavra de Deus diz: ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Eu tenho que blindar a minha casa, eu tenho que blindar a minha família, devo. Mas eu preciso também levar ajuda
para aqueles que estão fracos na fé ou que simplesmente não têm fé alguma. É onde adianta o trabalho de evangelismo. Eu tenho 2 irmãos aqui na comunidade Bálsamo de Gileade, que são 2 exemplos, são inspiradores para nós, o Davi e a Raíssa. Casal abençoado, que trabalham afinco no evangelismo. Estão sempre indo para as ruas, levando a palavra, levando alguma ajuda. Infelizmente, muitos de nós nos acomodamos com a situação da pandemia, virou um bom motivo para nós não sairmos de casa e irmos para as praças, um violão, e cantar corinho, ler a palavra para aquelas pessoas em situação de rua, ou até pessoas que estão passando pela rua, porque não é porque eu não moro na rua que eu não tenho problema. Eu tenho. Eu tenho problemas. E muitas vezes eu estou ali, a gente está no trabalho de evangelismo, e tem pessoa passando ali, uma palavra que a gente está trazendo está ajudando aquela pessoa. É uma palavra que ela precisava ouvir. Mas, infelizmente, a gente aproveitou o gancho da pandemia para deixar de praticar isso. Hoje é cada vez mais raro nós vemos irmãos entregando panfletinhos. É raro. Olha o quanto nós estamos abrindo mão de agradecer e reconhecer a Deus o que Ele fez por nós e o que Ele faz todos os dias. As bênçãos, os livramentos e as provas. As provas sim, meus irmãos. Porque viver de bênção está tudo muito bom. Mas, na verdade, o que nos fortalece são as provas. E cada prova na qual nós somos submetidos e que nós encaramos, que nós perseveramos e que nós cremos que nós vamos vencer, isso nos fortalece na fé. E se nós estamos fortalecidos na fé, a gente está com Deus. E a gente vai conseguir ajudar aqueles que não estão. E não são poucos. E não são poucos. Ainda tem aqueles que dizem que não acreditam em nada, que não acreditam em Deus. Temos de orar por eles. Nós falamos recentemente lá na igreja do Frade, presbiteriano do Frade, né, a gente teve o domingo da igreja perseguida. E a igreja é perseguida, de fato. Os cristãos sofrem perseguição. Mas nós não podemos esquecer e fechar os olhos que muitas vezes somos extremistas. Porque não toleramos a religião de outro irmão. Que independente de não ser a mesma minha, é a fé dele. Isso passa por respeito. Nós temos todo o direito de discordar da forma como a religião A conduz as coisas, como a religião B conduz as coisas. Mas daí, atacarmos esses irmãos é lamentável. É muito triste. Eu acredito que Deus não fica nem um pouco feliz com isso. Porque acima de qualquer coisa, independente de religião, situação econômica, profissão, qualquer coisa, nós somos todos irmãos. É difícil isso. Eu tenho dificuldade com isso, não vou negar. Tem algumas diferenças que às vezes elas se sobrepõem. Mas eu brigo com isso, eu tenho brigado com isso, eu tenho pedido a Deus para tirar isso de mim. Porque isso não é bom. Isso não é bom para mim. Não é bom para ninguém. E o pior de tudo, se não fosse bom para mim, nem bom para ninguém,
mas não magoasse Deus, não entristecesse Deus, estava bom. Mas o problema é que isso entristece o nosso Deus. Poxa vida, ele deu o único filho que ele tinha por nós. E é isso que a gente dá em troca? Guerra, desavença, discordância por coisas bobas, às vezes, coisas pequenas. Ora, irmãos, o que pode ser grande, tão grande, diante da dor de Cristo, ao ser cravado naquela cruz? Homem puro, íntegro, limpo, e estava lá, sofrendo. Por quem? Por nós. E nós, muitas vezes, por coisas pequenas, como eu falei ainda há pouco, desistimos de tudo, ou simplesmente queremos o pior para o outro, que é nosso irmão. É preciso que a gente melhore. E um terceiro exemplo de fé é em João 5, que é a passagem do tanque de Betesda. A Bíblia diz que aquele homem estava lá há anos tentando, não diz quantas vezes ele tentou, mergulhar naquele tanque para ser curado. Mas ele nunca conseguia. Porque era só o primeiro que mergulhasse nas águas do tanque que seria atendido. E aquele homem ele não andava, ele tinha dificuldade. Mas o que ele fez? Ele foi fiel, ele acreditou. Ele acreditou. E ele tocou naquelas águas e andou. Aí a gente deve perguntar assim, poxa, mas é tão difícil. É difícil. Enquanto for difícil, perfeito. Enquanto for impossível, perfeito também. Talvez muitos possam pensar assim, não, mas quando for impossível, é impossível, aí não tem jeito. Não, tem jeito. Porque afinal de contas, nós queremos num Deus que é o Deus do impossível. E se ele é o Deus do impossível, eu tenho que temer o quê? Se eu sirvo a ele, se eu sigo a ele. Tem alguma coisa que não está certa. E nós precisamos consertar. Nós precisamos consertar. Pode parecer falar o óbvio, mas nós temos que ler mais a palavra. Porque à medida que nós vamos lendo, ela vai entrando na nossa mente. E à medida que ela vai entrando na nossa mente, a gente vai praticando a palavra. E à medida que nós vamos praticando essa palavra, nós vamos nos tornando seres melhores. Porque nós não podemos esquecer que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Então nós temos que buscar sempre melhorar, sempre evoluir. Temos que acreditar. Porque se nós não acreditarmos, se nós não tivermos fé, como esses 3 exemplos que eu citei aqui, da mulher do fluxo de sangue, de Jonas e do aleijado no tanque de Betesda, só 3. Tem o centurião de Cafarnaum, Jairo,
que está lá em Marcos 5 também, né? Que a filha dele ressuscitou, Jesus ressuscitou a filha dele. Enfim, eu citei só 3, mas nós temos na palavra de Deus inúmeras razões para sermos perseverantes, que foi o tema principal do texto que eu li lá no início. Então, irmãos, sejamos perseverantes, sejamos fiéis, sejamos firmes, porque certamente aquilo que o Senhor guardou para nós, Ele vai entregar ao seu tempo, como a paciência que diz aqui. Sejamos pacientes, porque ao tempo de Deus, Ele vai nos entregar. E não adianta eu querer do meu jeito, eu quero agora, eu quero agora, eu quero agora. Não. É no tempo dele. E muitas vezes ele até não dá. Mas é porque ele sabe que aquilo não é para mim. Quem está querendo sou eu, homem. Mas nem é isso que Deus quer para mim. E se eu entreguei a minha vida a Ele, então o meu querer não tem o menor valor. Precisamos pedir melhor. Saber o que pedir ao Pai. E não perdemos tempo com coisa pequena. Porque como todos nós sabemos, Jesus está voltando. E aí, como todos nós também já cansamos de ouvir. Como é que eu vou estar quando Jesus voltar? Será que eu estou pronto? Será que eu vou com Ele? Será que eu não vou? Essa é uma pergunta que a minha oração é para que todos os irmãos, todos os cristãos não se façam. Você pode fazer tantas outras perguntas, mas essa não. Porque, meu irmão, minha irmã, se você estiver fazendo essa pergunta, algo está errado. E é triste, porque se eu estiver me fazendo essa pergunta, é porque eu não estou pronto. Eu não tenho certeza da minha salvação. Eu não estou fazendo tudo certo. Então eu não faço. Eu não faço tudo certo. Mas eu preciso melhorar. Eu preciso fazer. Que Deus nos abençoe. Que de alguma forma eu espero que esse pensamento, essa palavra possa ajudar alguém, como me ajuda nos momentos mais críticos. Eu sempre digo, tá difícil, tá complicado, lê Romanos 5. Que ela ajude, que o Senhor nos abençoe e que a sua misericórdia, como diz o salmista, dure para sempre. E que nós não abusemos dessa misericórdia dele. Porque se ele vir num tempo em que nós estamos contando com a misericórdia dele ainda, pode ser que a gente não vá com ele para a glória. Que ele nos abençoe. Graça e paz.